Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Vamos então meditar na palavra do Senhor, né? Deus tem algo a fazer nas nossas vidas esta manhã. Creia que Deus estará com certeza falando contigo agora, que Deus estará se encontrando contigo para a glória do santo nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de ler alguns trechos da palavra do Senhor, trechos que se encontram no Evangelho de Mateus. Então nós vamos ler um trechinho do capítulo 4, um trechinho do capítulo 9 e um trechinho do capítulo número 10. Então, Mateus 4, Mateus 9, Mateus 10. Diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18. Caminhando Jesus ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Mateus capítulo 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus 10, versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Aleluia. Somente até aqui. Filho de Deus, meu Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus que é a nossa justiça, Senhor, que é a nossa paz. Necessitamos de Ti agora, labassubiamba, labacheias, serebicamba, labacheias. Necessitamos do Teu Espírito Santo para falar conosco, Senhor. Necessitamos da Tua graça, Senhor, mais uma vez, Senhor, da glória para, Senhor Deus, que nós possamos ser usados por Ti, Senhor. Vem sobre a minha vida, lamaceia, sandalaia, serebicandalaia, serebiclaias. Vem sobre a minha vida, Senhor. Revela-te a tua igreja agora. Senhor, fala através desta palavra, Senhor. Fala, Senhor, da glória segundo o teu Espírito Santo, Senhor. Que nós possamos te encontrar no meio desta ministração, Senhor, da glória, Pai. Oh Deus, edifica-nos, Senhor, da glória. Oh Deus, cura-nos, Deus. Oh Deus, liberta-nos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai. Faz uma grande obra, eu te peço, durante essa ministração, Senhor. Porque Tu és Deus para realizar isso, Senhor. Tu és Deus para fazer esta obra, Senhor. Tu és Deus para fazer muito mais, Senhor. Então fala conosco, Senhor. Ou mais uma vez, revela-te, Senhor. Pai, toma, Senhor, a minha mente, o meu coração, Senhor, da glória, Pai. Oh Deus, perdoa os meus pecados. Lava subiamba, lava cheias. Riclama la calacheias, surianda, lava cheias, serebicanda, lava cheias. Oh Deus, faz agora, Senhor, Pai, ou segundo a Tua vontade, segundo o Teu coração, Senhor. E que o Teu nome seja exaltado, que Teu nome seja glorificado agora, Senhor, no meio da Tua igreja, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga aí aonde você está. Graças a Deus, né? Irmãos, vemos aqui alguns trechos da palavra de Deus muito interessantes, né? Nós vemos aqui a oportunidade em que alguns dos discípulos do Senhor foram chamados, especificamente nesses trechos que nós lemos aqui, 5 discípulos que se tornaram apóstolos de Cristo. Jesus, ele estava ali na região da Galileia, né? João Batista já havia sido preso e João foi ali para aquela região
né, para que o seu poder se manifestasse ali. E a Bíblia diz que muitas pessoas foram curadas ali naquela região, né, na região da Galileia, né, por conta do tempo que Jesus ficou ali naquele lugar. E foi um momento marcante também, irmãos, né, para esses discípulos. E também, irmãos amados, são coisas, as atitudes que esses discípulos tomaram, são atitudes que devem nos inspirar em relação às coisas que são de Deus, né? Eu sei que existem muitas pessoas que estão me ouvindo, que têm chamado para a obra do Senhor. Eu sei que você que está me ouvindo tem um chamado de Deus para que você possa executar algo para Ele. E eu diria para você que dificilmente nós vamos encontrar uma pessoa, para não dizer nunca, né, porque é muito forte esta palavra, mas dificilmente nós vamos encontrar uma pessoa que não tenha um desígnio, um chamado de Deus para a sua vida. E obviamente que não estou falando de todas as pessoas que estão no universo, estou falando daquelas pessoas que tiveram um grande encontro com Cristo, que conheceram o Senhor e que desejam a Deus, né, e que são pessoas que têm um coração voltado para o Senhor. O Senhor nos chama para uma obra de poder neste mundo. O Senhor nos chama para uma obra de exaltação ao nome de Deus nesse mundo, para que muitas vidas conheçam ao Senhor, para que muitas vidas conheçam a Deus, para que muitas vidas saibam da verdade. A verdade que Satanás tenta encobrir, né, a todo custo, né? Satanás, ele luta ferozmente para tentar encobrir a verdade de Deus, né? Mas Deus chamou um povo que não se cala, né? Deus chamou um povo que não se conforma com as coisas que são deste mundo, conforme disse Jesus, não vos conformei com as coisas deste mundo, né? Então nós nos levantamos para proclamar a verdade, né, no chamado que cada um de nós tem, nas características de personalidade que cada pessoa tem. O Senhor nos chama para fazer a grande e maravilhosa obra dele, para que a glória dele seja manifesta em nós. Vemos aqui, irmãos, o Senhor chamando, né, em primeiro lugar, dois irmãos, Pedro e André, né? Pedro que você conhece, aquele que negou a Cristo, né? Antes que o galo cantasse, né? Aquele que foi chamado por Deus, né? Para fazer uma grande obra e dizia que daria a sua vida a Jesus e depois, né, percebeu ali que na verdade a fé dele, a coragem dele não era bem aquela que ele imaginava que tinha. Mas nós vemos aqui, irmãos, situações interessantes, porque Deus chamou os discípulos e eles não estavam preparados. Deus chamou os discípulos e eles não conheciam direito aquilo que eles iriam fazer. Deus chamou os discípulos cheios de problemas, discípulos cheios de dúvidas, cheios de trejeitos, cheios de situações na sua vida que eram situações ali, né, que Deus obviamente deveria moldar, que Deus obviamente deveria ali trabalhar na vida daqueles homens, mas eles foram chamados. Eles foram chamados porque tinham um coração voltado para Deus, porque tinha um coração que Deus conhecia, porque tinha um coração, né, que Deus sabia, né, que era um coração que poderia, obviamente, ser trabalhado para que as coisas de Deus fossem manifestas através da vida deles, né? Pedro, você sabe, era um homem chucro, né? Pedro era um homem bruto, né? Que é difícil de lidar, né? As emoções de Pedro, ela era assim quase que incontrolável no momento em que Jesus ali, né, o encontrou ali naquele barco e também depois, né, mesmo andando ao lado de Cristo, Pedro ainda teve atitudes ali terríveis, né, para uma pessoa que vivia ao lado de Jesus. E eu penso que essa experiência que Pedro teve, irmãos, serve de grande incentivo para as nossas vidas,
Porque nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus, cada um, né, tentando melhorar determinadas características da sua vida, cada um tentando controlar e moldar a sua personalidade, para que nós possamos ser pessoas, né, que se moldam verdadeiramente, né, ao molde de Cristo, né, que é o nosso grande incentivador, que é o nosso grande motivador, né, a estarmos ali, né, fazendo aquilo que Ele mais deseja das nossas vidas, entregando a nossa vida verdadeiramente a Ele. Então, você que né, tem um coração voltado para Deus, você que deseja servir ao Senhor, né, esteja disposto a mudar, esteja disposto a melhorar, esteja disposto a mudar as suas características, esteja disposto a mudar um pouco, né, da sua personalidade, para que você possa ser uma pessoa que dá um bom testemunho de Deus, que dá um bom testemunho de Cristo neste mundo e que é usado por Deus com grande poder e autoridade, né? Pedro, né, quando Jesus foi preso, Pedro foi lá, pegou uma faca e tentou fazer justiça defendendo Jesus com as suas próprias mãos e cortou a orelha de um dos soldados ali, dos sacerdotes, né, Malco. E Pedro mal sabia que ao invés de ele estar defendendo a Cristo, ele estava destruindo a obra de Cristo, porque, né, se assim fosse, né, se aquela obra prevalecesse, Jesus seria culpado de um julgamento, não seria mais inocente. E Pedro, chucro, não entendendo espiritualmente aquilo que estava acontecendo, foi lá e tentou fazer justiça com as suas próprias mãos, foi repreendido por Jesus. Jesus teve que ir lá e colar a orelha de Malco, né, fazer um milagre para que aquela obra de Pedro não estivesse ali jogando por terra algo que deveria acontecer de forma plena. Jesus foi condenado inocente. Assim dizia a Bíblia, sempre disse a Bíblia. Os profetas profetizaram que seria desta forma. E Pedro estava ali não compreendendo nada, fazendo tudo da forma como ele achava que deveria e, consequentemente, né, atrapalhando ao invés de ajudar Deus. Nós devemos fazer tudo segundo a inspiração do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Né? Você que é discípulo de Deus, você que é uma pessoa que tem ali a obra de Deus na sua vida, aprenda a fazer as coisas que são de Deus segundo a palavra e não segundo as suas emoções. Muitas vezes as nossas emoções vão dizer para a gente fazer de determinada forma, né? Avançar no pescoço da pessoa, tentar convencer a pessoa de forma abrupta, né? Forçar uma conversão, mas não é assim que as coisas funcionam no reino dos céus, não é assim que as coisas funcionam no mundo espiritual. O mundo espiritual é movido pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus. O mundo espiritual é movido pela oração do povo de Deus, né? Lembra, né, quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que a igreja orava incessantemente em seu favor e Deus mandou um anjo lá para libertá-lo, né, por causa da oração da igreja. Né, que você, né, tenha o costume de zelar pelas coisas que são de Deus e anular as coisas que são da carne, porque as atitudes abruptas, as atitudes, né, impensadas, as atitudes que vão contra a palavra do Senhor vão gerar consequências espirituais muitas vezes terríveis, e às vezes Satanás vai se usar disso para que você se desvie, né, do grande alvo de Deus, que é te encher com o seu Espírito Santo, te encher com o seu poder, te encher com a sua graça, né? E Satanás às vezes vai tentar ali usar da sua personalidade arredia, da sua personalidade que muitas vezes, né, faz com que deseja que você peque contra Deus e haja de forma terrível, baseada nas suas emoções. Deus não quer que você haja desta forma. E você tem que entender, quando isso vier até a tua presença,
que independentemente das suas emoções, você não pode pecar contra Deus. Né? Assim, falar é fácil. Não. Jesus falou que deveria ser assim. Se ele falou, é porque é fácil. É porque você consegue. É porque você vai fazer. É porque você necessita fazer. É porque você conseguirá vencer. Se Jesus falou, você conseguirá vencer. Né? Lembre-se do fruto do Espírito. Ministramos esses dias atrás aqui a respeito da necessidade de controlarmos o nosso íntimo, né? Termos domínio próprio, conforme diz ali a palavra de Deus no livro de Gálatas, né? Domínio próprio, né? Longanimidade, longo ânimo. Perdemos o ânimo, não perdemos o ânimo de forma fácil. E o discípulo de Cristo aprende de Cristo. Você sabia que a palavra discípulo significa aluno? Você sabia que a palavra discípulo significa aprendiz, né? Aquele que aprende. E nós estamos aprendendo, irmãos. Jesus está falando, o Senhor está falando, nós estamos aprendendo. Aprendendo de Cristo como os discípulos que foram chamados, né, de Cristo aprendiam ali ao lado do seu mestre. Né? E quantas vezes nós vamos aprender em situações na prática, como muitas vezes aconteceram ali com os discípulos de Cristo, que tiveram que ser levados a ter experiências com Deus para aprenderem algo, né? Próprio Pedro, né, teve essas experiências que nós falamos aí, de, né, agir pela sua emoção, depois negar a Cristo achando que ele era extremamente fiel a Deus, né? E tivemos outras situações específicas que Deus levou determinados discípulos, somente determinados discípulos, ali na transfiguração, né? Quando houve a transfiguração do rosto de Jesus, nós tivemos algumas experiências extremamente necessárias para que os apóstolos de Cristo aprendessem aquilo que Jesus os estava ensinando. E teve coisas que os discípulos só foram aprender depois da morte e da ressurreição de Cristo, que Deus estava tão preocupado, Jesus estava tão preocupado em ensinar e mostrar a verdade da sua obra, que ele ficou, depois da ressurreição, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ele ficou ainda 40 dias aparecendo aos seus discípulos, falando, ensinando, mostrando aquilo que aconteceu de forma verdadeira, de forma plena, para que os seus discípulos pudessem ali não errar, para que os seus discípulos pudessem ali ter pleno entendimento das Escrituras e sabedoria, né? O próprio Senhor Jesus disse certa vez, né, aos seus próprios discípulos, né, errais, que vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Né? Então, que nós tenhamos isto no nosso coração, irmãos. A nossa vida em Deus começa pelo conhecimento de Deus. A tua vida espiritual começa pelo conhecimento de Deus. O Senhor Jesus recriminou e disse, errais porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. O bom discípulo, aquele que aprende com Jesus, aprende, né, a palavra de Jesus. Jesus não vai aparecer à sua frente aí e começar a falar tudo o que ele falou lá para os discípulos dele, né? Jesus não vai aparecer à sua frente e começar a falar, olha, né, o sermão da montanha, bem-aventurado, né? Não! Jesus deixou uma palavra tremenda. Jesus deixou uma palavra de poder para a sua vida, né? E Jesus quer te ensinar, e Jesus quer que você, né, tenha experiências e que você tenha ali conhecimento e sabedoria suficientes dele para você não errar. Se você é um discípulo de Cristo, você aprende aquilo que Jesus ensina. Se você é um discípulo de Cristo, você é um aluno do Senhor, você é um aluno aprendendo, né,
da verdade dele, aprendendo, né, da vontade dele para a sua vida, aprendendo aquilo que é necessário para você viver neste mundo. Jesus está interessado em te dar este conhecimento. Jesus está interessado em te dar ali, né, tudo aquilo que você necessita para ser um bom discípulo do Senhor. As atitudes daqueles homens foram interessantíssimas, né, porque foram chamados, né, e deram ouvidos, né, foram chamados e largaram tudo o que eles tinham, tudo que eles estavam fazendo, né, para servirem ao Senhor. E é interessante, irmãos, eu queria fazer aqui só um detalhe que me chama muita atenção. A palavra do Senhor é maravilhosa, né? Ele diz muita coisa em situações que você nem imagina que ele está dizendo, mas quando você começa a meditar, quando você começa a buscar conhecimento de Deus, Deus revela a você, né? Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus passou ali no Mar da Galileia, chamou ali 4 pescadores e eles imediatamente largaram tudo o que estavam fazendo para seguir a Jesus. A Bíblia diz, né, que ali Tiago e João largaram ali, né, o trabalho que estavam fazendo junto com seu pai e seguiram a Jesus. Eram homens simples, né? Jesus disse para Pedro: olha, vem após mim, que eu vou fazer vocês pescadores de homens, né? Quando chamou ali Pedro e André, né, os 2 irmãos, né? Venham após mim, que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eram homens simples, eram homens ali que lutavam pela sua sobrevivência, né? Eram homens ali de pouca cultura, mas foram chamados por Jesus para aprenderem dele, para aprenderem do Senhor. E ao mesmo tempo, Deus chamou Mateus, em outra oportunidade. Deus chamou Mateus, autor deste evangelho que nós lemos aqui, né, desses trechos que nós lemos, né, chamou Mateus, que era coletor de impostos, um homem com uma característica completamente diferente dos outros 4 ali que ele tinha chamado, né, um homem que, né, na verdade era mais culto, um homem que na verdade era um homem que tinha mais posses, né, porque um coletor de impostos ganhava muito dinheiro também, ele ganhava um percentual, né, dos impostos que ele arrecadava. Então, né, por isso que existia ali, conforme Zaqueu também, né, que era coletor de impostos, quanto mais eles recolhiam de impostos, mais eles ganhavam, então eles roubavam, né, eles aumentavam ali o valor do imposto que as pessoas tinham que pagar para ganhar mais dinheiro. Era assim que funcionavam as coisas ali, e Jesus chamou Mateus, independentemente daquilo que ele era, né? Os coletores eram chamados de publicanos, né? Trabalhavam, né, para o poder público, né? E Mateus era um deles. E para você ver, irmãos, que ninguém é perfeito na presença de Deus. Homens chucros, homens que não controlavam direito as suas emoções, né? Pessoas que, né, roubavam, né, que abusavam do seu poder, conforme, né, Mateus. Depois vemos a passagem de Zaqueu, conforme eu já falei aqui, né, que não vamos citar aqui, né, porque Zaqueu foi um homem que se converteu a Deus, né, não foi um dos chamados, né, especificamente para sermos discípulos de Jesus, embora, né, a sua atitude demonstrou que ele se transformou num discípulo de Jesus, né? Posteriormente, com muitas outras pessoas também. Nós vemos aqui os 12 irmãos, mas os 12 geraram discípulos. Os 12 geraram mais pessoas, foram chamando pessoas e chamando pessoas, né? Mulheres acompanhavam Jesus, eram discípulas de Jesus também. Então nós vemos um universo, né, multiplicador, né? Pessoas gerando pessoas. Eu sempre falo assim, né? O pastor cuida de ovelhas. A ovelha gera ovelha, né?
A ovelha gera ovelha. Então você tem uma grande responsabilidade espiritual em gerar pessoas para o reino de Deus, né? Em gerar pessoas para o reino de Deus. E saiba que Deus envia pastores para cuidar das vidas que você falar do Senhor. Saiba que Jesus envia pessoas que vão saber lidar com elas. Saiba que Jesus envia pessoas que vão saber tratá-las, né? Que vão saber cuidá-las, né? Ensiná-las, né? Saiba disso. Então você simplesmente tem que fazer. O pastor tem que cuidar das ovelhas, não tem que se preocupar em multiplicar as ovelhas. Ele tem que cuidar das ovelhas do aprisco. E uma ovelha vai gerar outra ovelha. É assim a lei da natureza, não é? Deve ser assim também no mundo espiritual. Você tem grande responsabilidade espiritual. Compreenda isso. As pessoas às vezes banalizam isso, sabe? Mas Jesus, ele olha do céu e ele vê as pessoas que estão ao seu redor perecendo. Ele vê as pessoas que estão ao seu redor morrendo espiritualmente, né? Ou mortas espiritualmente, que já estão. E ele vê as tuas atitudes. E às vezes falta uma palavra, às vezes falta oração, às vezes falta desejo daquela pessoa se converta, e às vezes há um juízo da própria pessoa. Tá assim a vida da pessoa, porque também ela peca, ela faz tudo quanto é coisa aí, né? É por isso que a vida dele tá assim. Mas quantas vezes você falou, olha, existe um caminho? Quantas vezes você falou para a pessoa, olha, existe uma solução para os problemas? Olha, existe um que pode resolver os seus problemas, que é Jesus de Nazaré. Quantas vezes você deixou de lado, né, o juízo maldito, né, a condenação maldita? Porque eu sempre falo, né, irmãos, vou falar de novo aí para você, só para você aprender, né? Se você não aprendeu ainda, quando Jesus diz que nós não podemos julgar ninguém, não está dizendo que nós não podemos julgar o que é certo e o que está errado. Nós não temos autoridade para condenar ou absolver. Você não pode condenar ninguém, assim como você não pode absolver ninguém. Agora, julgar aquilo que é certo e que está errado, é para isso que existem as Escrituras. Para isso que Jesus deixou as Escrituras, para que nós soubéssemos aquilo que é, aquilo que não é, aquilo que é verdade, aquilo que é mentira. E o juízo em relação a isso é uma obrigação nossa. Agora, a condenação e a absolvição, você não tem autoridade nenhuma para fazer. Então existe essa diferenciação e você tem que aprender isso. Você tem que aprender a ver aquilo que está errado e você procurar levar a pessoa pelo caminho correto, não a condenando, mas dizendo que existe um caminho bom, dizendo que existe uma saída, dizendo que existe uma escapatória, para que a pessoa possa, pela misericórdia e pelo poder de Deus, né, um dia trilhar por este caminho, para que ela possa também ter, né, a alegria de ter Deus na sua vida, de ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si. É assim que deveria ser, irmãos amados, né? Não negue o chamado de Deus para a sua vida, né? A nossa atitude deve ser a mesma daqueles apóstolos, né? Daqueles discípulos, né? Que foram chamados ali, né? André, Pedro, Tiago, né? João, depois Mateus, que assim que ouviram o chamado foram. Foi assim na minha vida, eu ouvi o chamado de Deus e eu falei assim, não, esse é o caminho, e não saí mais da presença do Senhor. Não saí mais da presença do Senhor. Larguei o passado, né? Todos os trejeitos, tudo aquilo que não fazia parte de Deus, que Deus não gostava, que Deus abominava às vezes. Deixei tudo de lado. E Deus quer que você deixe tudo de lado, né? Deus não quer que você deixe sua família, não. Deus quer que você deixe o pecado. Deus quer que você deixe aquilo que você faz de errado de lado. Abandone tudo por conta de Deus, não nas coisas que você tem, mas, né, aquilo que está errado na sua vida não pode fazer parte da sua vida, aquilo que está errado na sua vida não pode prevalecer na sua vida. Entenda isso. Você olha a palavra de Deus e fala, a palavra muito difícil nada. A palavra de Deus não é difícil, não.
Cumprir a palavra de Deus é uma alegria e um prazer para as nossas vidas quando nós olhamos para Deus e nós podemos entrar na presença do Senhor e ver Ele ouvindo, e ver Ele olhando para nós, e ver Ele falando palavras que são palavras de conforto, de alegria, de gozo espiritual para as nossas vidas, né? Em ver as coisas de Deus acontecendo, sabe? As bênçãos de Deus se materializando na nossa vida e ao nosso redor, nas pessoas pelas quais Deus tem colocado, sabe, ao nosso redor. Tudo isso é muito bom, irmãos. A paz que o Senhor dá, a alegria que o Senhor dá, né? Tudo isso é maravilhoso. Deus quer que você faça isso. Deus quer que você abandone tudo por causa dele. Eu vou dizer de novo, tudo que Deus te deu é teu. Ninguém pode tirar. E Deus também não está interessado em tirar. Ele quer que você tire o jugo maldito das trevas. É isso que Ele quer que você tire da sua vida. Ele quer que você tire aquilo que te impede de chegar na presença dEle. Ele quer que você tire aquilo que te faz ficar envergonhado na presença de Deus. Ele quer que você tire aquilo que te acusa. E você se sente indigno de Deus, né? É isso que Deus quer, que você abandone por Ele. Abandone o pecado, abandone aquilo que entristece a Deus, abandone por causa de Deus, abandone por causa do seu chamado, abandone porque Deus quer te ensinar, porque Deus quer te dar uma nova vida, abandone porque Deus quer fazer obra grande na sua vida, abandone porque Deus quer alcançar muitas vidas através da sua vida, né? Abandone aquilo que impede tudo isso, abandone aquilo que está te aprisionando, te prendendo, né? E impedindo que, né, a unção do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre a tua vida. Abandone tudo aquilo que te faz, né, diminuir na presença do Senhor, porque Deus quer que você esteja ali íntegro na presença dEle. Deus quer conversar com você todos os dias, né? Deus quer conversar com você durante as suas orações. Deus quer conversar com você durante os seus sonhos. Deus quer conversar com você durante nos momentos de insônia, né? Deus quer conversar com você, né? Deus quer fazer parte da sua vida, te ensinar cada vez mais e te direcionar por um caminho maravilhoso, conforme esses homens aqui fizeram, né? Abandonaram tudo. Não importa se você é pobre, se você é rico, não importa se você é chucro, não importa se você tem uma certa cultura, não importa. Deus te chamou, Deus nos chamou, éramos todos diferentes antes, né, de conhecermos a Deus, de conhecermos verdadeiramente a Jesus, e esse chamado tem que estar de pé na sua vida, esse chamado tem que fazer parte da sua vida, né? E Deus vai chamar realmente uma multidão, e Deus vai chamar uma multidão de pessoas diferentes, de pessoas com experiências diferentes, de pessoas com visões diferentes, de pessoas com personalidades diferentes. Deus vai chamar uma multidão, irmãos amados, e você faz parte dessa multidão. Só esteja disposto a ir mesmo. Abandone tudo que te impede de ir, abandone tudo que te impede de sentir a presença de Deus, abandone tudo que te impede, né, de aprender das coisas que são de Deus na sua vida, né? E Deus vai te honrar. E Deus vai fazer a grande obra na sua vida, né? Enquanto você achar que as pessoas que entram na presença de Deus, elas estão preparadas, você está enganado. Discípulo é um aprendiz. E nós vamos aprender
de Deus durante toda a nossa vida, né? Nós somos discípulos, seremos discípulos perpétuos de Deus, né? Enquanto nós vivermos, seremos discípulos do Senhor, aprendendo. Você sabe por que isso acontece, irmãos? Porque a revelação de Deus é muito grande, para que nós possamos ter uma medida só. Seria impossível para o homem suportar aquilo que é tão grande de Deus, né, de uma vez só. Né? É impossível, porque é muito grande, porque é muito forte. As revelações de Deus são muito grandes e muito fortes, e é impossível o homem suportar essas revelações de uma vez só, né? Porque ele não vai compreender, ele não vai resistir, ele não vai conseguir. Por isso Deus, Ele nos chama para fazer esta obra, né, de forma de tempo, consumindo um tempo. Foi assim Jesus com seus discípulos. Ficou aqui falando, ensinando. Aí alguns tiveram que aprender na prática, né, errando. Outros tiveram que aprender na volta de Cristo, que nem Tomé, né? Tomé, quando falaram que Jesus, né, tinha ressuscitado, eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar, né, as minhas mãos nas chagas dele. E Jesus veio, apareceu para ele e falou assim: pode tocar, ó, sou eu, tá? Ó, toca aqui, toca nas minhas chagas, toca nas minhas mãos. E aí depois foi fácil, né, para ele falar assim: Rei meu e Deus meu. Jesus falou assim: você viu e creram, e creu. Muitos não viram e creram. Nós somos esses, irmãos. Não precisamos tocar nas chagas de Jesus, porque nós o abraçamos todos os dias. Não precisamos tocar nas chagas de Jesus, porque nós ouvimos a voz do nosso pastor, que é Jesus, todos os dias. Sabemos que Ele está vivo. Não precisamos tocar nas chagas dele, porque nós ministramos o poder dele, a autoridade dele dada a nós nesse mundo, né? Quantas situações diferentes você viu aí, né? Quantas experiências os discípulos tiveram que passar para aprender algo de Deus, né? Ainda depois da morte, na ressurreição, teve um lá que teve que fazer, que se mostrou incrédulo, porque não compreendia as palavras de Jesus, não compreendiam as escrituras que já haviam profetizado a respeito do acontecimento da ressurreição de Cristo. Então, para você ver, irmãos, que nós somos ensinados, e a nossa fé, ela se materializa na medida em que nós temos experiências com Deus. Deus vai aumentar a sua fé, sim. Deus vai aumentar a sua fé, sim, né? No meio da tua jornada com Ele. Por isso você precisa ter experiências com Ele, para que a tua fé seja aumentada, para que você tenha uma fé correta, não uma fé, né, conforme tinha Pedro: eu dou minha vida para o Senhor. E foi o primeiro ali a receber Jesus: ó, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus conhecia como conhece a sua vida, como conhece a minha vida. Nós, como servos de Deus, temos que conhecer também a nossa vida. E eu sempre falo, né, que as provações que Deus coloca na nossa frente servem para que nós conheçamos a nossa fé, o tamanho da nossa fé. Porque Deus sabe tudo aquilo que acontecerá conosco, né? Deus põe uma provação para você passar. Não é para Ele saber como você vai reagir, porque Ele já sabe como é que você vai reagir. É para você saber o tamanho da tua fé. E muitas vezes para você ser abençoado, para você saber assim: olha, eu venci. E aí vem o bálsamo de Deus, conforme foi com Jesus, né? Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, né, no Getsemane, e ele chorou na presença do Senhor, pedindo: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, que ele já estava para ser preso, né? Ele falou: mas que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E a Bíblia diz que Jesus suava sangue, né? E aí depois vieram os anjos para o consolar. Que você sempre virá o refrigério de Deus. Suporte as tuas provações, porque não virá provação maior do que você possa suportar. Suporte as tuas provações, porque é para o teu bem.
Deus jamais deixará acontecer algo na sua vida que não seja para o teu crescimento espiritual, e você tem que aprender disso. Isso. Suporte, vença, para que lá na frente você dê testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus fez na sua vida, e você saiba orientar pessoas por causa da tua experiência com Deus, por causa da tua experiência com o Senhor, né? Eu me lembro das diversas situações na minha vida, e Deus nos leva às vezes por caminhos mesmo, né? Já dirigi uma igreja muito rica e depois fui levado por Deus a dirigir uma igreja extremamente pobre. Não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. E foi o propósito de Deus. Assim como Ele me enviou para um lado, Ele me enviou para o outro. E eu simplesmente fui. Não tive medo. Eu fui. Eu fui porque a obra não é minha. Eu fui porque a obra pertence a Deus e Ele manda, Ele quer nos dar experiências aqui, lá, Ele quer mostrar como é aqui, como é que é ali. Se eu fosse falar assim, Senhor, não quero não, lá é um morrão, lá, lá não tem nada, lá vamos passar muita dificuldade. Não, irmãos. Lá eu tive experiências maravilhosas com Deus. Meus filhos pequenos viveram num mundo que eles não conheciam e se alegraram muito, tiveram muitas experiências com Deus. Se você perguntar para eles, eles vão falar coisas assim boas do momento que a gente esteve lá, porque o momento que nós estivemos lá foram momentos bons. Deus fez grandes milagres, Deus converteu muitas vidas, Deus estabeleceu ali o seu poder e a sua história. No meio daquele povo, fomos usados pelo Senhor de um jeito diferente do outro, mas fomos usados pelo Senhor. E a experiência que Deus nos deu foi muito maior, né, naquele momento do que no outro momento. Mas foram coisas completamente diferentes, necessárias para que nós pudéssemos, ser edificados por Ele, aprendêssemos coisas novas dele, para que a glória de Deus se manifestasse no meio daquele povo, e na nossa vida, na minha vida, e na vida da minha família também, né? Amamos a Deus, amamos de forma tremenda aquele povo ali que Deus colocou, privilegiado que nós somos para que nós pudéssemos cuidar deles. E eu louvo a Deus por isso até hoje, porque o caminho de Deus não é o nosso caminho, o desígnio de Deus não é o nosso desígnio, a nossa vontade não é a vontade de Deus muitas vezes, e nós temos que aprender isso para fazer a plena vontade do Senhor em todos os momentos da nossa vida, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Depois, irmãos, depois que Jesus ensinou os seus discípulos, depois que eles vieram e Jesus começou a ensinar, Jesus enviou os seus discípulos. E aí enviou os seus apóstolos, já se transformaram em apóstolos. Apóstolo significa enviado, irmãos, mensageiro, enviado. Você vai ser enviado pelo Senhor. Se você for um verdadeiro discípulo, você vai se transformar num apóstolo de Deus, enviado pelo Senhor para fazer uma obra de poder para Ele, para fazer uma obra cheia de unção para Ele. Olha, irmãos, olha o que Jesus falou, E tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades, conforme nós lemos aqui, Ele chamou os discípulos e deu autoridade para que os seus discípulos, curassem os enfermos, expelissem demônios. Deus deu autoridade. E eles já não eram chamados discípulos, mas apóstolos. E se você olhar o versículo 2 do capítulo 10 de Mateus, você vai ver, Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Já eram chamados de apóstolos porque foram enviados.
para fazer a grande obra de Deus. Você vai ser enviado pelo Senhor. Se você for um bom discípulo, você vai ser enviado pelo Senhor. E você não vai ser enviado de mãos vazias, né? O próprio Senhor Jesus falou assim, não se preocupe que vocês vão comer lá não se preocupe que vocês vão beber, né? Ele cuida de nós, ele vai te enviar, ele vai te capacitar, e olha o que ele falou, eu vou dizer de novo, Jesus deu autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades, né? Toda sorte de doenças e enfermidades. Tem uma doença aí que é difícil de Jesus curar? Tem uma doença aí que Jesus não pode curar, que ele não inventou a cura ainda, inventou a doença, mas não inventou a cura. Tem alguma situação no corpo de uma pessoa que Jesus não possa trabalhar? Ele conhece as células e ele transforma as células porque ele criou as células. Não existem impedimentos ou barreiras que possam impedir o poder de Deus através da sua vida, então vá. Se você acredita que ele pode fazer, então vá. Se ele não fizer, não é problema seu, é problema dele, mas vá. Vá. Porque ele te deu autoridade para fazer isso. Só tenha fé, acredite. Se não acontecer é porque o Senhor não desejou que acontecesse, porque existem circunstâncias que impediram aquilo de acontecer. E nós não temos sabedoria suficiente para detectar as causas. Nem podemos julgar essa situação, né? Não está acontecendo por causa do seu pecado, não está acontecendo por causa da sua atitude, não está acontecendo por causa da sua vida. Não. Nós temos simplesmente que fazer. Temos que simplesmente que fazer. Porque, sabe por quê? Quando você for enviado, você não vai só ser enviado para curar ou para expelir demônios. Você vai ser enviado para falar de Deus, para ministrar o poder de Deus. Então, né, antes ou depois de uma cura, né, a pessoa pode se converter ao Senhor. Antes e depois de uma cura, a pessoa pode ter a sua fé aumentada, né, e virar um testemunho vivo da glória de Deus na vida dela. Antes de uma obra de cura e libertação, Deus pode estar ali usando esta obra para que o coração seja amolecido, e a pessoa possa entregar a sua vida verdadeiramente a Deus. Nós simplesmente temos que ir, porque antes do poder da cura e da libertação, haverá o poder da palavra de Deus, aleluia, porque o servo de Deus não se cala, o servo de Deus ministra poder, e o grande poder de Deus está na palavra dele. E quando você ministrar a palavra dele, você verá o resultado inequívoco do poder de Deus na vida, libertando, curando, transformando o coração, transformando a mente, transformando a vida inteira de uma pessoa, às vezes por causa de uma palavra que você vai lançar a ela. Por causa de uma palavra que você vai dizer a ela. Simplesmente vá como um apóstolo de Deus, para que a glória de Deus se manifeste através da tua vida. Você crê? Você quer? Discípulo do Senhor. Você é um discípulo de Deus. Você é um discípulo do Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus que diz a você esta manhã. Ouça a voz do Senhor que fala contigo e vá como um apóstolo, como um enviado, como um mensageiro de Deus para falar, para curar e para libertar, porque Deus, Jesus, te deu autoridade para fazer esta obra, em nome de Jesus. Glória, glória, glória ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que está ao nosso lado, nos ensinando, transformando as nossas vidas, né? Fazendo com que as nossas vidas
sejam vidas voltadas para Ele. Eu vou orar por você agora. Fale com Deus agora, sabe? Não saia do lugar onde você está. A hora da oração é a hora da tua bênção. É a hora da confirmação de Deus, de tudo aquilo que Ele falou contigo, de tudo aquilo que Ele falou no teu coração. Que você agora se coloque diante de Deus junto comigo para falarmos com o Altíssimo e para que o poder de Deus se manifeste em você. Então feche os seus olhos em nome de Jesus. Filho de Deus Altíssimo, Altíssimo Rei, Deus da nossa alma, Senhor da nossa vida, Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, que a nossa justiça, Deus, que a nossa paz, Senhor. Eis o teu povo, Senhor da glória, os teus discípulos, Altíssimo Deus. Ensina-os com grande poder, Senhor. Manifesta-te, Deus vivo e Senhor dos exércitos, sobre estas vidas, com grande poder, Senhor da glória, Pai. Enche-os com teu Espírito Santo, Senhor da glória. Dá força, unção, poder, Senhor da glória, Pai. Grandes experiências contigo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Lava súbia, e canda lava xurianda laia, seremicanda laia. Só Deus, manifesta-te com grande poder e graça, Senhor. Tu és Deus, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Senhor, manifesta-te, Senhor, no meio do teu povo, Senhor da glória, Pai. Muda, Senhor, as personalidades, Senhor. Muda, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Ô, Senhor de toda a terra, tudo aquilo que, Senhor de toda a glória, atrapalha, Senhor, o teu povo de te cultuar, de te adorar, Senhor, de te bendizer, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai amado, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então eu sei que os teus ouvidos estão atentos a mim agora, Senhor. E eu te peço agora, manda poder, Senhor. Manda poder sobre estas vidas, Senhor. Manda poder sobre elas, Senhor da glória. Afasta o mal, tira as vendas, tira a cegueira espiritual, Senhor da glória. Tira a surdez dos ouvidos, Senhor. Arranca toda a artimanha de Satanás, todo intento das trevas, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, dá algo novo à tua igreja, aos teus discípulos, Senhor. Agora, em nome de Jesus, meu Senhor, eu te peço. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, abençoo a tua igreja, para a glória do santo nome de Deus. Somente para a glória do santo nome de Deus. Somente para a glória do santo nome de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado. Aleluia.